Seus bando de comunista, passando aqui antes do vídeo começar para pedir que vocês deem uma passada no canal do Psicopata Games. O cara tá sempre soltando tutoriais e gameplays de DD Tank. O cara é muito humilde, então ajudem ele também se inscrevendo no canal dele. É isso, solta a intro, editor. E aí pessoal, beleza? Operador Kurata na área. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de DD Tank Mobile ou Bomb para hoje em telas. E hoje eu não tô postando gameplay, mas eu quero fazer um desabafo com vocês e falar um pouco de uma coisa que tem acontecido com bastante frequência nesse jogo. Então, se você veio aqui esperando que fosse um vídeo mais casual, uma gameplay ou algo do tipo, recomendo que não assista. Se você for mulher, eu recomendo que você assista esse vídeo, certo? Isso aqui, eu vou falar coisas bem mais sérias, certo? É um assunto um pouco mais delicado, então eu recomendo que você, mulher, jogadora, assista, tá? Você, homem, pode assistir também, né? Mas eu recomendo que mulher assista isso aqui. E é o seguinte... O assunto de hoje é sobre as próprias jogadoras femininas e o quão, digamos assim, menosprezadas, desrespeitadas e desvalorizadas elas são nesse jogo, certo? Tudo bem, isso acontece na verdade em qualquer jogo, mas eu vou me limitar apenas ao Bomb Me e ao que acontece no Bomb Me, beleza? E é o seguinte, cara, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é a minha opinião pessoal, mais a opinião de algumas jogadoras que eu tive contato com o passar do tempo, que foram me contando, foram me mostrando certos acontecimentos que já teve nesse jogo, tá? Então assista até o final pra você poder entender toda a história, beleza? Que é o seguinte... O DD Tank atualmente, ele é muito tóxico. E assim, todo mundo sabe que ele é um jogo muito tóxico. Não por culpa do jogo, por culpa dos jogadores mesmo. Tem muito jogador tóxico, né? Muito jogador tóxico mesmo. E pelo fato das garotas, jogadoras femininas, elas já não são muito bem aceitas em qualquer jogo, sabe? O que eu acho uma grande besteira. Eu não sei por que tem isso. Tipo, qual o problema, sabe? Eu vejo muita gente que tem um certo preconceito com garota que joga jogo online, sabe? E fala muita merda. Mas eu vou deixar isso pra mais pra frente. E como elas não são muito bem aceitas em qualquer jogo, e o DD Tank por si só já é um jogo super tóxico, fica uma coisa muito ruim pra elas. Tanto que a maioria, às vezes, desiste de jogar por causa dessa toxicidade, certo? E quando eu me refiro a essa toxicidade, eu me refiro ao que exatamente? Simples. Primeiro, o pessoal não valoriza as jogadoras. E quando eu digo não valoriza, por exemplo, não reconhece que muitas garotas jogam muito bem, sabem upar, sabem na questão de jogabilidade do PVP, sabem fazer muita coisa, tem um grande conhecimento do jogo, certo? Não reconhece isso, acha que todas são ruins, que todas não sabem jogar e eu não sei o que. E primeiro, eu acho isso uma grande besteira. Sabe por quê? Porque olha só, eu acho que as jogadoras elas têm um potencial de ser tão boas nesse jogo quanto nós, ou até muito melhor. Primeiro, vamos combinar, os jogadores são bem mais viciados que as jogadoras. A maioria dos jogadores são jogadoras casuais, e mesmo assim tem umas que jogam muito bem, certo? Eu já conheci muitas garotas que tinham um potencial de aprendizado muito bom. E tipo, eu ensinei ângulo, a pessoa dominou em uma semana, bem dizer. E tava jogando muito, certo? Se a pessoa fosse competitiva como os jogadores são, porque vamos combinar que é uma realidade, os jogadores são competitivos nesse jogo. As jogadoras não. Pode ter uma ou outra, sim, mas você não vai ver muita jogadora brigando por causa de duelo, por causa de justa, por causa de X1, rank de FC, essas coisas. Você pode ver uma vez, mas não, você não vai ver com tanta frequência, porque as jogadoras femininas não são tão competitivas como os jogadores, certo? E por conta disso, como eles são competitivos, se tem competitivo, significa que vai ter toxicidade. Porque jogador competitivo é assim, jogador competitivo é tóxico. Pode ter uns que não? Pode, mas a maioria é tóxico, certo?
Então, assim, se as jogadoras femininas fossem tão competitivas como a maioria dos jogadores são, elas seriam tão boas, se não até melhores, certo? Elas não são tão boas, entre aspas, né? Não porque elas não têm capacidade ou porque elas não têm aprendizado. É porque elas não passam tanto tempo se dedicando ao jogo, diferente dos jogadores, que se dedicam muito mais tempo, tá ligado? E só por causa disso, o pessoal desvaloriza, né? E isso é muito comum de acontecer. Você já deve ter visto essa situação alguma vez. Essa desvalorização. Segundo ponto, não respeita. E quando eu digo não respeita, vou me referir a 3 coisas. Primeiro, você ajuda a pessoa só esperando que ela vai te dar algo em troca, no caso, talvez, passar um contato, passar um número pra conversar, tipo, fora do jogo, sabe? Porque eu já vi muita gente que criou a conta, precisava de ajuda. Aí chegou um jogador lá e falou, poxa, eu posso te ajudar. É só você me passar seu contato. Aí o cara ia lá e chamava no contato, conversava, puxava as outras, fazia tudo. Menos ajudar, né? Quer dizer, a pessoa precisava de ajuda, precisava de dica de orientação. E o jogador nem ligou, certo? Nem deu bola. Tudo que ele queria era o quê? Era puxar assunto com a mina, era dar em cima da mina, né? O que é algo extremamente, tipo, tosco, né? Tipo, você quer puxar assunto, você puxa, mas eu acho que se você firmou de ajudar, de fazer alguma coisa, você tem que cumprir a sua palavra, né? Esse é o grande ponto. Segundo, o pessoal vive no PV das meninas. E tem garota que não gosta disso, né? A maioria não gosta disso. E o cara fica lá, no PV, dá em cima, fala merda, fala muita palavra, digamos assim, um pouco mais pesada, né? Usa muitos termos que são meio desrespeitosos pras meninas. E eu vejo muita menina que, tipo, para de jogar por conta disso, porque elas não têm espaço nesse jogo, né? Porque os garotos não deixam, né? Não deixam elas ter esse espaço. As garotas não conseguem jogar em paz. Por quê? Porque não tem como, cara. É uma toxicidade, assim, que vai além do nível de suportável. Não dá pra você suportar isso. Imagina você, garoto, que está assistindo esse vídeo. Se coloque no lugar delas. Se você tivesse que passar por isso todo dia, por essa humilhação de você ter que dar algo em troca pra poder te ajudarem. Eu já vi jogador... Mano, não. Já vi jogador que leva a sério de falar que, tipo, eu ajudo, eu pago o casamento, mas me passa teu contato. Já vi cara que fala pra mandar nude. Uns bagulho doido assim, mano. E, tipo, eu olho pra isso e eu fico, mano, nós somos uns idiotas. E quando eu digo nós, jogadores masculinos. Nós somos uns imbecis. Nós estamos sendo imaturos como jogadores e como homens mesmo. Certo? Isso não é certo. Isso não é certo. Isso é totalmente errado. Não estamos respeitando elas. Não estamos reconhecendo o valor que elas têm. Tá? Isso eu falo só do jogo. Se eu quisesse falar fora do jogo, teria mais coisa ainda pra falar, mas eu estou me referindo só ao jogo. Certo? Isso é muito feio, cara. E aí, olha o que acontece. Aí vai uma garota lá e faz justa. Aí supondo que ela não é muito experiente, ela não joga tão bem, ela acaba cometendo algum erro. E o cara vai lá e xinga, manda saída justa, fala um negócio, fala outro. E aí a pessoa se sente uma inútil, né? Às vezes, você vai lá e xinga alguém, tipo no Mega Cross, não sei o quê, mas já parou pra pensar, você tá descarregando sua raiva, porque você ficou frustrado. Mas já parou pra pensar em como a pessoa ficou com isso? Às vezes a pessoa é sensível, né? Às vezes a pessoa pode ter se sentido tão mal, tão inútil por ter cometido um erro. Às vezes a pessoa para de jogar, às vezes a pessoa desanima. Sabe, as coisas que vocês falam no Mega Cross, elas afetam muita gente, certo? Porque tem gente que é só casual nesse jogo. Aí ela tá lá jogando pra se divertir. E vem uma pessoa e começa a xingar ela, sabe? Você acha que ela vai aceitar isso na boa? Tem gente que não consegue engolir isso tão bem. Tem gente que realmente, tipo, desanima com essas coisas, sabe? Tem garota que consegue, digamos, ignorar isso e jogar tranquilamente. Mas tem garota que não. Que ela vê isso, que ela fica triste. Porque, poxa, você vai ficar triste. Você tá jogando pra se divertir. Do nada a pessoa chega lá e te chama de lixo, de inútil, de ruim.
Pensa. Se fosse com você que tá assistindo, se você tivesse no lugar delas e o cara ficasse te xingando dia e noite e no seu PV perturbando, você aguentaria? Pois é, acho que não, né? E aí eu paro pra pensar, cara, isso é triste, sabe por quê? Porque a comunidade só tende a decair desse jeito, sabe? Porque a comunidade do jogo é uma droga, fato é. A maioria dos jogadores são, digamos assim, idiotas, são imaturos, se acham, tipo, num jogo, você se achar superior num jogo a alguém é a coisa mais tosca que eu já vi. Primeiro que você é competitivo num jogo que não tem competitivo. E quando eu digo competitivo, por quê? Porque competitivo tem pro player. E pro player vem de profissional, ou seja, trabalho. É um jogo que você, tipo, digamos assim, pode ganhar dinheiro por você se dedicar a ele. Ou seja, você é competitivo no jogo, sendo que você não recebe nada por isso. Então você já é um idiota de ser tão competitivo a ponto de ser tóxico, certo? Porque Daily Tank não é um jogo, digamos assim, ele é competitivo, tanto que tem o PVP, tem cross-server, porém, ele não é aquele competitivo a nível, digamos assim, Summoner War, a nível Mobile Legends, a nível LoL, a nível Free Fire. Aquilo é um outro competitivo, porque tem campeonatos mundiais daquilo, né? Daily Tank não tem. Tem cross uma vez ou outra, deu dinheiro agora, tudo bem. Mas ainda assim, não é um competitivo pra você ser tão tóxico assim, certo? Pra você se sentir superior aos outros. E mesmo se fosse, você se sentir tão superior a alguém por causa de um joguinho é tão estúpido, cara. E primeiro, vocês jogadores que se acham e não sei o que vocês ganham com isso? Vocês não ganham nada. Vocês não ganham nada, né? Você se acha porque você tem um pouco de FC a mais que a pessoa, você se acha porque você caixa pra ter as coisas, você se acha porque você é um free muito mais forte que alguns casters, você se acha porque você sabe mais ângulos que a pessoa. E daí? É um jogo. É só um jogo. E nada mais além disso, né? E você ainda continua se achando superior à pessoa por causa disso e menospreza a pessoa. Pô, cara, que massa. Isso só mostra o quão maduro você é. Sendo que, na verdade, você é um bosta. Você é um bosta. Sabe por quê? Porque as jogadoras, a maioria, tá? Pode ter uma ou outra que é. A maioria é casual. E quando eu digo casual, não é que não sabe jogar ou que não sabe upar, não. Casual não é isso. Casual é você não ficar dedicando tanto tempo ao jogo, não ficar competindo com os outros, querer ser melhor que todo mundo. Não, você tá jogando pra se divertir. Isso é ser casual. Ser casual é você jogar pra se divertir. Ser competitivo é você jogar pra ser melhor que os outros. Aí você fica se achando porque você é melhor que alguns, né? Idiota. Muito idiota. E por isso que a comunidade do jogo é um lixo, por isso que o jogo tá morto. Tá bom, tem outros motivos, mas parte do motivo do jogo tá morto é isso. Comunidade tóxica. Por isso que você não vê muitas jogadoras nos servidores. Talvez você veja nos antigos, mas quantas garotas você vê no servidor novo? Né? Porque servidores novos já são meio que parados. Aí somado a tudo isso, você quase não vai ver jogadora. Por quê? Porque elas não se sentem à vontade pra jogar. É muito desconfortável, cara. Incomoda demais, entendeu? Os jogadores são muito tóxicos. São desrespeitosos. Usam palavras, usam termos que são muito ofensivos para as garotas, né? Ficam enchendo o saco no PV, fazem chacota, tratam elas como se elas fossem lixo. Tudo bem, aí vai vir alguém me falar: ah, mas tem garota que é desumilde, tem garota que faz isso e aquilo. E eu te respondo: sim, pode ter garota que faz isso sim, não tô falando que não tem, mas fato é, você quer comparar o número de garotas que são desumildes com o número de garotos que são desumildes? Põe na balança e me diz, quem é pior? Se o número de garotas no jogo já não é muito grande em comparação aos de garotos, como é que vai ter mais jogadoras desumildes do que jogadores desumildes? Me diz. Tem jogadores desumildes, tem jogadores que ajudam, tem jogadores que são bons, né? São sangue bom, né? São pessoas legais e tal. Mas são poucos. A maioria não é, cara. A maioria não é. Você pega todos os servidores e eu digo, 70 a 80% é tóxico, mano. É tóxico.
E não vem dizer que, você é humilde. Não, no fundo você não é humilde. Porque se você zoa, se você se acha, se você se vangloria pela sua conta, ou se você menospreza a conta de alguém, você não é desumilde. Humilde não é você ser frio. Humilde não é tipo, eu upei sem encaixar. Humilde não é você tipo, eu sei alguns ângulozinhos e tal, não sei o que. Não. Não. Humilde não é só você ajudar os outros, não. Sabe o que é ser humilde? Duas coisas. Primeiro, ser humilde é você não deixar o jogo te cegar de tal forma em que você menospreza os demais. Ser humilde é você enxergar todos e tratar todos como igual. Você não é menor nem maior que ninguém. São todos iguais nesse jogo. Isso é ser humilde. Ser humilde é você, às vezes não importa o quão mais fraca ou a pessoa possa ser que você, ou quão melhor você é que a pessoa... Eita, tô falando tudo errado. O quão melhor você é que a pessoa, mas você tratá-la como igual. Você respeitar a pessoa. Você não olhar com aquele desprezo, sabe? Isso é ser humilde, né? Então, por favor, tratem as garotas com mais respeito, cara. Deem a elas o espaço que elas precisam, porque tem muita garota que joga bem esse jogo. Tem muita garota que sabe upar. Então, por favor, poxa, aqui, eu tô jogando PVP na conta da Mayara, que é uma garota que tem um potencial muito grande com essa conta, porque a conta dela ficou muito bem upada, né? Nós temos muitas jogadoras boas nesse jogo. Tem a Andreita, que, bom, o pessoal falou que era mulher. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque ela é uma das top rank, cara. Bizarro isso. Nós temos a Princesa Katia, do servidor 212. Acho que é 212, né? Ou seja, tem muitas jogadoras que sabem o que estão fazendo nesse jogo. Só não levam ele tão a sério, como nós levamos, certo? Então, por favor, eu peço isso de coração pra vocês, homens que estão assistindo esse vídeo. Parem com isso. Parem com essa atitude infantil que vocês têm com as garotas. Por favor, cara. Isso não é legal. Isso não é legal. Tratem elas como iguais. Tratem elas com respeito. Deem a elas o valor e o espaço que elas merecem nesse jogo, certo? E pra qualquer outro jogo também, mas estou me referindo ao DD Tank Mobile, tá bom? Então era só isso que eu queria falar. E vocês, garotas que estão assistindo esse vídeo, muito obrigado por terem aguentado eu falar, tipo, essas coisas que vocês já sabem, certo? Que vocês aguentam todos os dias. Eu tenho uma grande admiração por vocês. Parabéns mesmo. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima.